Bom, retomando agora com o microfone e efetivamente falando dos direitos do advogado, o primeiro ponto que eu queria tratar para vocês é que não existe hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. O que existe entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público é um dever de colaboração e respeito recíproco. Então, meus amigos, aquela postura ditatorial dos magistrados em audiências, isso precisa ser rechaçado por nós, advogados. Aquele ar de condução soberba em inquéritos lá no Ministério Público, que alguns procuradores e membros do Ministério Público eventualmente possam ter, violam o artigo 6º da Lei 8.906 de 2004. O advogado, ele não é subordinado, ele não possui qualquer nível de hierarquia com a magistratura e com o Ministério Público. As funções são equiparadas, as funções possuem, cada uma delas, enquadramento no texto constitucional. A função do advogado, a função do Ministério Público e a função dos magistrados é detalhada na Constituição da República Federativa do Brasil, sem trazer qualquer tipo de ideia, seja de subordinação ou de hierarquia. Precisamos, nós, futuros advogados, seguir com a têmpera dos grandes advogados, Rui Barbosa, Sobral Pinto, advogados que dignificaram a nossa função e que em momento algum abaixaram a cabeça ante atitudes arbitrárias, seja lá de quem fosse. Lembrem-se, o exercício da advocacia é, sobretudo, um ato de coragem. E este ato de coragem está respaldado pela inexistência de hierarquia ou subordinação a membros do Ministério Público ou da magistratura. O que existe e o que deve prevalecer nesta relação de cunho profissional é respeito. A gente não está aqui exortando excessos de maus colegas advogados, não é isso. O que nós estamos deixando claro e evidente é que no exercício da advocacia, advogados, membros do Ministério Público e magistrados não possuem qualquer tipo de hierarquia ou subordinação. Os advogados, eles não devem se subordinar aos caprichos de quem quer que seja. O advogado, como eu já disse em outras sessões, possui independência no exercício da sua função, que é quase um sacerdócio. A minha fala está lastreada no artigo 6º da Lei 8.906 de 94. Então, o artigo 6º dispõe que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. O parágrafo único menciona as autoridades, os servidores públicos, os serventuários de justiça devem dispensar ao advogado. Vejam, é uma determinação expressa
autoridades, servidores públicos e serventuários de justiça. Estas categorias devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Advogado não pode ter a palavra cassada em audiência de uma forma arbitrária. O magistrado, ao conduzir com altivez uma audiência, ele não tem o direito de ser desrespeitoso com o advogado. Para isso, a OAB possui uma delegacia específica de defesa das prerrogativas. Leia-se prerrogativas aqui como gênero de uma série de skills, de uma série de qualidades que são colocadas à disposição dos advogados para que eles exerçam o seu ofício da melhor forma possível. Trato prerrogativa como gênero, até porque, como espécie de prerrogativa, nós temos os direitos que serão detalhados no artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia. São direitos dos advogados. E aí existem uma série de incisos que eu vou fazer questão de detalhá-los aos senhores, porque tratam-se de direitos inerentes à atividade da advocacia. E a atividade da advocacia é uma atividade inerente à proteção do Estado Democrático de Direito. Então vejamos, são direitos dos advogados exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O inciso 2º aborda a questão da inviolabilidade dos escritórios e locais de trabalho. As correspondências, as mensagens por e-mail e os telefonemas entre cliente e advogado são como uma comunicação a um padre num confessionário. É um momento em que o cliente pode ser franco e dividir, sem travas, sem meias palavras, com seus clientes, com seus advogados, melhor colocando, a situação que está sendo levada ao conhecimento para defesa de profissionais da advocacia. Esses profissionais, sim, têm um dever de ética, têm um dever de boa-fé, mas a comunicação entre cliente e advogado é sagrada. O inciso 3º diz que a comunicação com os seus clientes, mesmo quando estes estejam presos, é absolutamente indispensável. É um direito também da advocacia a presença de representante da OAB quando houver uma determinação de prisão de advogado por motivo ligado à advocacia. Então, advogado que recebe voz de prisão em cartório porque questiona diretor de secretaria, ou advogado que recebe voz de prisão em audiência porque não se submete aos desmandos de uma condução equivocada desta por um magistrado, esta prisão em flagrante ela só poderá ser perpetrada com a presença de representante da Ordem dos Advogados. Além disso,
ele não pode ser preso antes de sentença transitada em julgado. É o que dispõe o inciso 5. O inciso 6 dispõe que o advogado pode ingressar livremente. Vamos lá, pasmem, senhores, porque na prática não é o que é visto. Os advogados podem ingressar livremente nas salas de sessões de julgamento, mesmo além das partes que são restritas e reservadas aos magistrados. Repiso, não há hierarquia e subordinação entre magistrados. Então, o advogado, se o magistrado estiver compulsando os autos durante um julgamento, ele tem o direito de checar efetivamente qual é o trecho, qual é a parte que o magistrado está fazendo menção para construir o seu voto. Além disso, pasmem, senhores, cartórios fechados, né? Estamos num regime de pandemia. Juízes inacessíveis. Os advogados têm o direito de ingressar em salas e dependências de audiência, serventias cartorárias, mesmo fora do expediente e independentemente da presença dos seus titulares. Isso vale, senhores, também para o ambiente virtual. É direito do advogado. Não está se concedendo nenhum tipo de benesse ao advogado. Nada mais é do que um direito indispensável ao exercício da sua atividade profissional. O advogado ainda pode ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato. Lembro, eu patrocino algumas ações administrativas junto a órgãos e agências como a ANEEL, a ANP. Eu, como advogado, não estou submetido à regra comum de acesso. Eu tenho direito a ingressar livremente. É importante, senhores, que nós tenhamos a perfeita noção dos direitos que assistem à advocacia. Ao advogado é direito do advogado permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independente de licença. É óbvio que a boa educação exige que nós sejamos respeitosos, que nós nos dirijamos a qualquer pessoa. E não estou falando aqui de magistrado, não estou falando aqui de membros do Ministério Público, estou falando de uma relação saudável entre seres humanos. A relação tem que ser respeitosa. Agora, num ambiente em que há desrespeito, a paga pode ser sim uma resposta um pouco mais enérgica por parte do advogado. Então, eu não sou obrigado a assistir impassível numa sala de audiência a condução por um magistrado que não faz as consignações em ata requeridas pelo advogado, ou que deliberadamente indefere questões e perguntas que são absolutamente necessárias ao deslinde da causa, sem qualquer tipo de justificativa. Os advogados não têm que se submeter a esse tipo de condução de ato processual. Então, a saída dos advogados é absolutamente justificável numa situação como essa narrada por mim. Os magistrados têm o direito de se dirigir diretamente. Os advogados têm o direito de se dirigir diretamente aos magistrados, nas salas e gabinetes de trabalho,
independentemente de horário previamente marcado. É direito, senhores. Logicamente, repito, advogados são educados, são pessoas com um dever de civilidade exacerbado pelo seu próprio ofício. Agora, diante de não civilidade, diante de demonstrações de arbitrariedade, aos advogados são conferidos direitos que permitem uma atuação mais enérgica junto a órgãos do Poder Judiciário e a outros órgãos em que a atividade da advocacia seja oportuna. Ao advogado é permitido usar a palavra mediante intervenção sumária. Ao advogado é permitido reclamar verbalmente contra qualquer autoridade que não observe aos deveres de paridade entre advocacia, Ministério Público e magistratura. Aos advogados é permitido o acesso a qualquer processo judicial ou administrativo. O advogado tem todo o direito de ter condições de proceder a apontamentos nos autos em que esses advogados trabalham. É uma prerrogativa, é um direito ter vista dos autos, ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão. O advogado ele pode usar símbolos relativos à advocacia. Muitos de nós usamos aquele brochezinho com a balança. É um símbolo indicativo da advocacia. E esse direito é inerente aos advogados. Ao advogado também assiste ao direito de recusar-se a depor como testemunha no processo em que funcionou como patrono. É natural. É o dever de sigilo imposto ao advogado que gera esse direito correlato. Então, meus amigos, o rol do artigo 7º da Lei 8.906 traz uma série de direitos inerentes ao exercício da advocacia. E esses direitos precisam ser respeitados de maneira categórica pelo Estado. Eles precisam ser respeitados de maneira cabal pelas autoridades públicas. São direitos que nada mais são expressões do exercício efetivo da atividade nobre que se chama advocacia. Antes de concluir essa nossa aula, eu gostaria de destacar a vocês uma inclusão que houve no artigo 7º, trazida por uma lei relativamente recente, a Lei 13.363 de 2016. Antes de falar, perdoe-me, antes de abordar essa inclusão no rol de direitos dos advogados, trazida pela Lei 13.363, eu gostaria de dizer aos senhores que esse rol é exemplificativo. Esse rol não é taxativo. Existem outros direitos inerentes à função da advocacia
que não necessariamente foram detalhados aqui, mas que são tão importantes quanto e devem ser observados por autoridades de forma categórica como os previstos expressamente no artigo 7º. Mas eu gostaria de, para finalizar a nossa terceira sessão, eu gostaria de me dirigir a vocês, mulheres. Eu gostaria de me dirigir com muito orgulho a vocês, mulheres, que são hoje maioria nos cursos jurídicos e que têm um regramento todo especial no que tange a direitos da advogada, da mulher profissional da advocacia. Esses direitos específicos inerentes à mulher advogada estão consagrados no artigo 7º, a linha A, 7º da Lei 8.906. Esses direitos foram incluídos pela Lei 13.363 de 2016 e expressamente fazem menção a uma série de direitos a mulheres gestantes no exercício da advocacia, a mulheres lactantes, no que tange a possibilidade de acesso à creche, quando houver um local para que elas possam, quando estarem no foro, poderem deixar os seus filhos para a perfeita prática do exercício profissional. Se assim não for possível, elas exercerão as suas atividades com a criança a tiracolo. Além disso, ainda falando de gestante, lactante e adotante, existe uma preferência na realização de sustentações orais e de audiências existe uma previsão de suspensão de prazos processuais a adotantes ou a advogada que der à luz, desde que ela seja a única patrona da causa e que haja uma notificação, uma ciência ao cliente de que ela está dando à luz ou está adotando. Então, o artigo 7º-A estabelece uma série de direitos à advogada decorrentes do seu estado de advogada mãe, advogada que precisa dar de mamar, advogada que precisa assegurar a perfeita coexistência entre o exercício da advocacia e o dever de cuidado inerente à sua condição de mãe. Bom, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria de concluir aqui a nossa terceira sessão, deixando um enorme abraço a todos vocês e enaltecendo, aproveitando a questão trazida pela Lei 13.363 de 2016, deixando um abraço às futuras advogadas mamães do nosso país e da nossa Faculdade Nacional de Direito. Leiam detidamente os direitos conferidos às advogadas, além dos direitos gerais da profissão, e utilizem esses direitos. É importante a utilização dos direitos para que esses direitos não caiam como letra morta, para que esses direitos
eles estejam arraigados numa cultura de presença cada vez mais destacada das mulheres na atividade da advocacia. Um grande abraço a todos.